Shalom, eu sou o professor Ariel Fingerman, falando com você aqui da Terra da Bíblia. Esse é um canal para você, uma pessoa moderna, antenada no nosso mundo e também interessada em se conectar com a nossa tradição bíblica. Voz que clama no deserto. Essa passagem, certamente você já escutou, é uma das frases famosas da Bíblia que se destacam no texto da Bíblia e que saíram da Bíblia para o nosso mundo. Veja, por exemplo, essa voz que clama no deserto se tornou, por exemplo, um emblema, faz parte do emblema de uma famosa faculdade dos Estados Unidos, que aparece aí em latim, Vox clamantis in deserto. Também a mesma expressão atingiu a música pop. Lá na Inglaterra teve uma música chamada, olha só, A Voice in the Wilderness, que quer dizer uma voz no deserto, uma voz que clama no deserto. Chegou aí no top 2, entre as mais tocadas na Inglaterra. E também essa expressão entrou no nosso português, no nosso dia a dia, uma voz que clama no deserto, lógico, quer dizer uma pessoa que tem uma certa ideia, mas que proclama essa ideia, defende essa ideia, mas está numa situação solitária, só essa pessoa que está defendendo essa ideia. Então a gente fala uma voz que clama no deserto. Agora, nesse vídeo, eu quero te perguntar, você tem certeza que é assim que está escrito na Bíblia no original? Será que é isso que está lá no hebraico? E se eu te mostrar que essa expressão, erro de tradução, tá bem? Que não é, essa expressão não é assim, não é bem assim que aparece na Bíblia. É isso que eu quero te mostrar, tá bem? Acompanhe comigo. Legal. Bem, essa expressão, uma voz que clama no deserto, ela aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas ela ficou, assim, super famosa, super consagrada, especialmente no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, onde o Evangelho ele conta para nós a história de João Batista, que era uma pessoa da alta classe de Jerusalém, de uma família sacerdotal, e que ele resolveu largar todos esses privilégios que ele tinha em Jerusalém para entrar no deserto para fazer a sua pregação. Então vamos lá, vamos ler juntos essa passagem de Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Bem, a gente sabe muito bem que os evangelhos, incluindo Mateus, nos chegaram em língua grega, porque a língua grega era a língua da evangelização, porque os evangelistas queriam chegar no público greco-romano, então escreveram em grego. Mas a gente sabe que João Batista não falava grego aqui na Israel antiga. Então como é que a gente pode ir no dito original que está por trás dessa passagem de Mateus? Aqui a gente tem uma dica legal. O evangelista ele cita a passagem de Isaías. Olha só, quando ele fala o seguinte: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse. Ou seja, aqui então a passagem está citando Isaías. E lógico, Isaías no original hebraico a gente tem. Então vamos lá, vamos ver o que está escrito no original de Isaías, que foi traduzido para o grego pelo evangelista Mateus. Isaías capítulo 40, versículo 3. Kol kore bamidbar panu derech Adonai, yashru ba'aravá mesilá le'Eloheinu. A tradução que normalmente aparece nas nossas Bíblias é assim: voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem uma estrada para o nosso Deus. Bem, essa passagem de Isaías claramente é uma passagem poética, ou seja, poesia. Isaías, ele é muito lembrado, ele é muito citado, porque além de profeta, ele também foi um grande literato, um grande escritor e também um grande poeta. E então, se essa passagem é uma poesia, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é
como que era a poesia em hebraico na época bíblica. Você concorda comigo? Tá bem? Eu quero, se você ainda não sabe, eu quero te passar essa noção que a poesia hebraica da época bíblica não era uma poesia como a nossa, que é baseada em rimas. A poesia hebraica não tem rimas. A poesia hebraica é feita de uma maneira diferente, que a gente chama de paralelismo. O que quer dizer o paralelismo? O paralelismo é o seguinte: o poeta, ele apresenta uma frase de efeito, logo em seguida ele apresenta uma outra frase que ele faz o seguinte: repete a ideia da primeira frase, mas com palavras diferentes, tá bem? Essa é a poesia hebraica. E eu quero, então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender muito bem essa história. E como Isaías foi também um poeta, então vamos abrir juntos o próprio livro de Isaías e vamos pegar ali algumas outras passagens onde vai ficar bem claro o que é a poesia da Bíblia. No capítulo 41, no versículo 2 de Isaías, está escrito o seguinte: quem suscitou do Oriente aquele cujos passos a vitória acompanha? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele domine sobre reis? Veja aqui então uma primeira frase e depois uma segunda frase que repete a mesma ideia, mas com outras palavras. Esta é a poesia hebraica da época bíblica. Outro exemplo também de Isaías, agora no capítulo 49, no versículo 1. O Senhor me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Veja aqui a poesia acontecendo também. A primeira frase: o Senhor me chamou desde o ventre. A segunda frase repete a ideia, mas com outras palavras. Desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. Se você ainda tem dúvida do que é o paralelismo, eu quero fazer um exercício aqui que eu conheci lá na minha cidade natal, São Paulo, no centro, na Praça da Sé. Lá então ficam os pregadores aí segurando uma Bíblia. O que eles fazem? Ele abre ao acaso a Bíblia, coloca o dedo, lê a passagem e quer entender que não é um acaso, tem uma mensagem para aquele dia. Vamos fazer isso aqui. E eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o livro de Salmos, porque o livro de Salmos é o livro mais típico de poesia da Bíblia, tá bem? Vamos ver esse exercício aqui. Não tem marmelada aqui, tá bom? Então eu vou pegar aqui, olha, sem ver, olha, qualquer um aqui, pá, colocar o dedo. Está escrito o seguinte, olha, eu abri aqui o Salmo 86, no versículo 11, olha o que está escrito. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Essa é a primeira frase. E depois, e andarei na tua verdade. Vou abrir, então, essa é a segunda frase. Vou abrir um outro aqui, olha. Pá, coloquei aqui, olha. Agora eu estou no Salmo 103, no versículo 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Essa é a primeira frase. Depois vem, quem sara todas as tuas enfermidades. Essa é a segunda frase, tá bem? Esse é o paralelismo. E mais um exemplo, ó. Vou abrir qualquer um aqui, pá, colocar o dedo. Estou aqui no Salmo 78, no versículo 69. E construiu o seu santuário durável como os céus. Esse é a primeira frase. Depois, e firme como a terra que fundou para sempre. Essa é a segunda frase. Tá bem? Esse, então, é o paralelismo da Bíblia. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero aplicar isso na famosa frase de Mateus 3, voz que clama no deserto, tá bem? Então vamos lá, vamos aplicar esse conhecimento lá e a gente vai tirar uma conclusão bem legal. Acompanha comigo. Legal, então abra aí na sua casa, sua Bíblia de cabeceira, sua Bíblia do coração e vamos comparar essa tradução que a gente está fazendo aqui com a tradução da sua Bíblia. Então nós estamos em Mateus no capítulo 3 e vamos voltar então à passagem. Olha, a gente viu que a tradução que geralmente aparece é o seguinte: voz que clama no deserto, : preparem o caminho do Senhor, endireitem uma estrada para o nosso Deus. Mas agora vamos corrigir essa tradução baseado na tradução do hebraico direto. Em primeiro lugar, olha, tem uma palavrinha aí que não está sendo traduzida. Depois deixa no seu comentário se a sua Bíblia está traduzindo essa palavra, que é muito importante para a gente entender. Tem uma palavra aí que está
que é o seguinte, é Be'aravá. Essa é B, quer dizer no, e Aravá é um deserto aqui da Terra Santa, tá bem? Então, na verdade, vamos já fazer uma mudança nas traduções que normalmente aparecem, vai deixar assim, olha, vós que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem no Aravá uma estrada para o nosso Deus. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos buscar o paralelismo da poesia bíblica aqui. E a gente vê o seguinte, que na verdade o hebraico, ele está dizendo o seguinte, olha, o hebraico começa na verdade o paralelismo na terceira palavrinha, lembrando sempre que o hebraico é da direita para a esquerda, e que está escrito o seguinte, olha, no deserto, preparem o caminho do Senhor. Essa é a primeira frase. Depois vem, endireitem no Aravá uma estrada para o nosso Deus. Perceba aqui como a primeira frase ela está basicamente sendo repetida na segunda frase. Por isso que é importante traduzir aqui o Be'aravá, no Aravá, porque ele está fazendo um paralelo com a palavra deserto que está na primeira frase. Na primeira frase é no deserto, e na segunda frase é no Aravá, tá bem? O Isaías procurou sinônimos para fazer a poesia bíblica. Qual que é a nossa conclusão? Que as primeiras duas palavrinhas, que é kol koreh, é realmente voz que clama, tá certo isso. Agora, a melhor tradução dessa frase de Isaías, que é repetido em Mateus no capítulo 3, é o seguinte, voz que clama, dois pontos, no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem no Aravá uma estrada para o nosso Deus. E a nossa conclusão é o seguinte, que não existe na Bíblia a frase voz que clama no deserto, e depois continua. O original da Bíblia está escrito o seguinte, voz que clama, dois pontos, no deserto aí continua, tá bem? Também é um detalhe, mas é um detalhe muito bonito para a gente entender realmente o original da Bíblia. E essa é toda a beleza que eu sempre quero transmitir aqui nos meus vídeos. Bem, aqui da Terra Santa eu quero te desejar muita saúde, muita tranquilidade e a gente se vê em breve no próximo vídeo.